O microfone assumir ele. Pega o microfone. Tá no meu espírito. Fala aí, Jéssica. Não, eu fiquei chocada. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Bastidores com Renata Tanuz. E Jéssica Torres. Então vamos lá responder as perguntas que vocês mandam, que vocês falam pra gente. E aí a Jéssica vai o quê? A Jéssica filtra essas perguntas, traz aqui pra gente debater. Se tiver alguma pergunta, escreve aqui embaixo. E, gente, siga aqui no YouTube, tá? Renata Tanuz, que também sempre tem conteúdo. Enfim, fica aí no rolê. Vamos lá pras perguntas. Quais as coisas mais importantes que eu devo saber antes de casar? Eita. Eu acho que isso vale uma enquete, né? Coisa mais importante que você deve saber, que eu tenho certeza absoluta que você já escutou, mas você fez vista grossa. Você só conhece seu companheiro depois que você casa com ele. Assim, aí, ó, eu sou da vibe que fala, eu já tô com ele há 6 anos. Conheço tudo, psicóloga, arrogante, hein? Então, aí, assim, a gente conhece mesmo depois que a gente casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que existe na época do namoro vai intensificar mais depois que casa. Porque o convívio é mais intenso também, a intimidade também é mais intensa. Por causa disso, o que existia no namoro vai existir no casamento mais intensamente, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso. Vai que brother do além. Não é de repente ser humano mudou. Casei com alien. Não, é porque simplesmente ele vai sim ter ali no convívio mais disponibilidade para mostrar quem ele é, tá? E você também, mas só que a gente só vê o outro, né? Lógico, eu sou a mesma, mentira. Você também tá mostrando ser você e isso vai precisar de um ajuste. Acho que a segunda dica é essa, né? É o ajuste. Dê um tempo para ajuste. Às vezes, quando a pessoa vê com quem que ela tá, pode acontecer duas coisas. Ou eu realmente falo, nossa, onde foi que eu me enrolei aqui e quero cair fora, e tudo bem, né? A pessoa, né, ninguém é obrigado a ficar numa relação. Mas pode acontecer também de você falar assim, nossa, peraí, isso daqui eu não sabia que isso poderia existir, como é que eu posso fazer para lidar com isso? Se for o seu caso, se for essa segunda opção, fica firme, busque resolver conflitos. Eu acho que aí é a terceira dica, né? É que eu gosto muito de falar, acho que casamento é você ter a habilidade de resolver conflitos. Quanto mais você tiver habilidade de resolver conflito, melhor vai ficar seu casamento. Então, acho que essas seriam as coisas que eu falaria. Tem alguma coisa que você falaria, Jéssica? Tipo assim, pra quem vai casar? Não sei, acho que a essência tá no que você falou mesmo. Resolver conflito, diálogo e lembrar que aquela pessoa, ela é a mesma. Você só está vendo novos os lados dela porque as situações agora são outras, mais intensas, como você falou. No dia a dia, o convívio traz uma nova faceta, digamos assim. E se você tiver alguma dica pra essa seguidora, falar assim, Renata, eu falaria isso pra quem vai casar agora. Coloca aqui embaixo, dá sua opinião aí, vai ser legal. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. O que eu posso fazer, ou quais atitudes devo tomar para conquistar o parceiro todos os dias? Esse é um desafio de todas nós, né? Uma coisa que eu gosto de dizer muito, e se você me segue há algum tempo, você já me ouviu dizer isso, é que o amor não é pra sempre, nem o casamento é pra sempre. Isso significa que a gente precisa cuidar mesmo para essa chama estar acesa. Entenda que não é pra você virar uma neurótica desorientada, do tipo, chama acesa, porque não é aquilo. Fogo na cara. Não é a intenção. A intenção é o seguinte, você entender que vai ter momentos que vai cair na rotina, mas tem aqueles momentos de sair da rotina. Então, eu indico assim, comece a ficar mais atento o que ele gosta, o que você gosta. Eu acho que uma coisa que acaba sempre esquentando a relação é você ser sempre interessante. E o que seria isso? Seria você ter a sua individualidade. O que eu vejo que esfria o relacionamento é quando a pessoa vive a vida pelo outro. Então, ela acaba vivendo a vida do outro. Aí não fica mais interessante, esse casamento vai caindo numa rotina mesmo assim, mais degradativa. E aí acaba que o casal vai se separando dessa maneira. Tentando viver a vida do outro, tá muito grudado, eu acabo perdendo a minha identidade. Então, se eu puder te dar uma dica, assim, pra você sempre manter essa chama acesa, se mantenha acesa, se mantenha viva. Porque isso já vai ser suficiente para o relacionamento se manter vivo também. Isso tem ligação com a próxima que eu ia falar aqui. Que ela sente muitas vezes que não é mais uma pessoa tão interessante. Como mudar isso? Se tornando interessante. Se tornando interessante. Jéssica tá pegando o ritmo. É isso mesmo, Jéssica. Se tornando interessante. E como uma pessoa, eu fico pensando assim, como uma pessoa deixa de ser interessante? O que acontece que faz com que ela fique desinteressante? É quando ela para mesmo de viver.
quando ela para de ter curiosidade, interesse pela vida, quando ela para de fazer coisas que a motivava antes. Outro dia eu estava assistindo La Casa de Papel. Que eu gostei, Jéssica não, eu preciso deixar isso claro. Ela fala uma dica mesmo, Jéssica, que era assim, que eu não sei se você lembra, que o carinha lá que tem um filho, eu esqueci o nome dele, que tem um filho que agora é traficante é ótimo. A pessoa não assistiu La Casa de Papel. A inspetora. Não, a outra, aquela Mônica, que tem um filhinho. A loirinha, sim. Isso, aí ela não tem um marido? Então, esse marido aí que eu esqueci o nome, ele tava assim, porque eu quero ser uma boa referência pro meu filho. Aí um outro ladrão lá vira e fala assim, pra você ser uma boa referência pro seu filho, você tem que continuar fazendo as coisas que você ama. Isso vai fazer com que você seja uma boa referência. Eu acho que aqui casa a mesma coisa. Para você continuar sendo interessante, você tem que continuar fazendo as coisas que te dão interesse. Então, por que acontece que às vezes as pessoas casam e simplesmente desistem delas? Desistem dos sonhos, das metas? Que tipo de vitalidade a pessoa manda quando ela desiste dela? Então, se você quer ser interessante, se interesse por você. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Porque assim, às vezes as pessoas alegam, se sentem que são desinteressantes, porque talvez hoje, com a nova rotina de casamento e filhos, elas não fazem mais o que elas faziam antes. Não para ler um livro, para poder opinar sobre aquele livro, para ter um assunto novo para falar, não sai com os amigos para ouvir histórias novas. Sim. E poder voltar e ter, olha, eu vi tal situação que me chamou a atenção. Então, você quando para tudo para viver, você... como você disse, você perde interesse nas coisas que antes lhe interessavam e isso faz com que você acabe se sentindo desinteressante. E elas têm milhares de justificativas para não fazer mais. Quando a gente fala assim, vai, faz. Não, mas assim, aí tem meu filho, aí que tem meu marido, aí elas colocam um monte de prioridade que não são elas. E aí entra um pouco na dor dessa moça. Eu sinto que eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Quando quem tem que cuidar dela é ela. Mas é que tem isso, sabe, Jéssica? Quando assim, eu tô muito disponível pros outros, eu tô pouco disponível pra mim. Renata, então agora é pra ligar, desculpa a palavra, mas o foda-se pra todo mundo e eu só penso em mim, isso não é individualismo? Calma. Ninguém falou de extremismo. Porque quando às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende no ponto extremista, do tipo assim, agora eu não tenho que me importar com ninguém. Não é isso que eu quero dizer. Claro que você vai continuar importando com as pessoas, claro que você vai continuar fazendo as coisas, mas eu gosto muito de uma imagem que é assim. Imagina que você seja um pote. E que esse pote, ele precisa estar enchendo de água para ele transbordar de água. Quando a gente faz muito pelo outro e só fica ali transbordando, jorrando pelo outro, jorrando água, acaba uma hora que esse pote, se ele não está sendo abastecido, ele vai secar. Assim é o cuidado. Quando a gente não cuida da gente, a gente não vai chegar uma hora que a gente não vai ter o que oferecer para o outro, a não ser cobranças, do tipo, olha, você não faz nada por mim e tal, enfim. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte... lógico, é importante que você esteja atenta a tudo que está acontecendo em volta de você, mas enquanto você não estiver atenta a você e não se permitir, eu acho que falta muita permissão, autopermissão. Eu me permitir cuidar de mim, eu me permitir fazer algo por mim. Vamos lá aqui, ó. Meus dias são muito cheios, passo a semana sobrecarregada, quando chega o final de semana eu só quero descansar, mas meu marido não entende isso e diz que eu não tenho ânimo de fazer mais nada com ele. E isso aí entra um pouco na outra pergunta da outra seguidora, que diz assim, meu esposo diz que eu sempre coloco tudo como prioridade antes dele, a casa, os filhos, o trabalho e até a minha própria família. Ele me cobra, não sei se isso é um sinal de alarme, que meu casamento está ruim ou se ele é que é reclamando. Eu fiquei, quando você estava lendo a primeira pergunta, eu fiquei pensando assim, me remeteu a uma parte da minha vida. Eu que cuidava da minha avó, Angelina, não sei nem se você sabe disso, eu cuidava da vovó. Né? Então eu era cuidadora oficial, isso significava que eu chegava da faculdade eu ficava o tempo inteiro com ela, praticamente não saía para oferecer cuidados. E aí chegou um momento que eu comecei a ficar muito estressada, eu comecei a sentir assim que eu estava sobrecarregada, mas como é que eu podia me sentir assim se eu estava cuidando de alguém que eu amava tanto? Então eu remeti um pouco de culpa. Onde que eu quero chegar? É o seguinte, quando a gente está esgotada, tem que ligar um alerta dentro da gente, que a gente está fazendo mais do que a gente deve. E que parece que não, que eu estou fazendo mais que minha obrigação, porque afinal de contas são pessoas que eu amo e eu preciso fazer isso.
Então eu diria para essa seguidora o seguinte: enquanto você não parar e entender que você precisa de uma rede de apoio, você vai estar muito sobrecarregada. O que essa seguidora provavelmente precisa não é que o marido dela entenda que ela precisa descansar no final de semana, mas que ela precisa de uma rede de apoio para que ela não se sinta esgotada durante a semana. Que não tá adiantando só final de semana pegar a pá e ficar lá, né, morta no sofá. 5 dias de agito e só 2 para descansar. Não tá é, desequilibrado. tá desequilibrado. Mas ela não percebe isso, porque provavelmente ela faz com amor. Então, o que ela precisa é de um apoio. É de tipo assim, eu não preciso chegar ao meu limite para o final de semana ser o meu único momento de respiro. Eu posso respirar durante a semana. Senão, o problema não vai ser só você não estar disponível no final de semana, mas o problema vai começar a ser também você não estar disponível na semana. Mas não é só sobre o casamento, mas você não está disponível para você. Então, acho que começa por aí, dela entender que, olha, ligou um alarme. E o alarme você está sobrecarregada e se você não fizer nada a respeito, algumas áreas da sua vida vai começar a desmoronar. Então, você tem que fazer isso por você e pela família que você vive, né, que você está construindo. A outra seguidora que diz assim, Renata não, né, que ela não diz Renata. Mas o que está acontecendo é que o meu marido me enche muito o saco e tal. De verdade, geralmente eles têm razão. Por que só quando a gente reclama que a gente tem razão? Não, eu reclamo que ele não está disponível, que não sei o que tem. Aí eu tô toda empoderada da razão. Agora, quando ele reclama, tá exigente. Homem exigente, enjoado, chato. Peraí, que ótica é essa? Que dualidade é essa de ponto de vista? Então, provavelmente ele tá certo. Então, em vez de ficar reclamando que ele está reclamando, começa a pensar se o que ele está reclamando tem algum fundamento. E se tiver algum fundamento, você pega e muda. Porque, assim, reclamões, né? Benza a Deus. E aí, agora vamos com questões mais pontuais. Questão aqui de enteados. Minha enteada e eu não nos damos bem. E eu sei que meu marido sofre com isso porque ele quer que sejamos uma família feliz. Mas eu não posso fazer tudo sozinha. Ela também tem que fazer a parte dela. Como que eu faço nessa situação? Como estimular ela a fazer também a parte dela e não ficar tudo só que eu que tenho que melhorar a nossa relação? Até pela fala dela, me dá uma impressão de que ela está concorrendo com a enteada. E se ela estiver concorrendo com a enteada, não é ela que tem que fazer a parte dela, você tem que fazer a sua. Eu não sei a idade da enteada, mas isso serve para qualquer idade, tá? O enteado não está ali como concorrente. Quando você entrou em relacionamento com essa pessoa, ela já vinha com uma bagagem. A bagagem dessa pessoa são os filhos. E ela vai sim colocar como prioridade os filhos antes de você. Isso deve doer? Eu acredito que deve. Deve ser assim, eu quero ser prioridade, eu quero, tipo assim, escolher sair livremente, mas vocês não estão tão livres assim. Como quando tem filhos, vocês têm que pensar em algo, em uma pessoa antes de vocês. Não dá pra você programar uma viagem se você tem um filho e esse filho não vai nessa viagem. Tipo assim, não dá pra você simplesmente ir por impulso. Você tem que estruturar. Agora, como ele tem filho, acontece a mesma coisa. Ele tem que estruturar antes com o filho para depois estruturar com você. Então, a primeira coisa é assim, dá ciúme sim, dá um convite muito forte para uma rivalidade, mas você não precisa aceitar esses convites, nem para os ciúmes, nem para a rivalidade. Renata, então como é que eu vou saber? É você se colocar no seu lugar, no seu papel. E o seu papel aí é de esposa. Agora, como as regras, o que vai acontecer com a filha, isso é com ele. Que parte é essa que você acha que ela tinha que fazer? O que ela tem que fazer a mais, essa enteada? E antes de você falar em voz alta essa pergunta, essa resposta, desculpa, se pergunte se o seu ponto de vista, o que você espera dela, sua expectativa está exagerada ou não. Se tiver, você já se para e reformula aí as suas expectativas. Porque afinal de contas, ela é uma parte importante da vida dele. E você querendo ou não, ela vai fazer parte. Agora, se você não souber lidar com isso, talvez você não seja a esposa certa para ele. Boa. E aí vem uma bem parecida, mas não assim. Como não deixar que as provocações da mãe do filho dele, a ex-mulher, faz, como não deixar que essas provocações influenciem no nosso casamento? É bem difícil.
Mas ela tá provocando diretamente em relação a ela tá provocando ele, instigando ele sensualmente, sexualmente. Ou usando o filho para provocar. Exatamente que provocação é essa? Porque para cada provocação vai ter um tipo de resposta. O que eu entendo? A minha amiga me disse isso ontem e eu achei que fazia muito, muito sentido. Ela disse assim, a gente acha que a gente casa quando a gente casa, né? Casou, passou o papelzinho, juntamos. Aí a gente tem os desafios do casamento e a gente acha que a gente casa. Aí ela disse assim, não, a gente casa mesmo quando a gente tem filhos. Eu fiquei assim, mas por quê? Ela falou assim, Renata, porque aí é pra sempre. Não tem ex-mulher. Não tem ex-mãe. Casal pode não ser pra sempre, mas a relação... Aquele vínculo é eterno. Não tem como não ser. Porque enquanto os pais estiverem vivos, eles são importantes na vida daquele filho. Então eles vão ter contato para sempre. Isso significa que vão ter que aprender e adaptar isso daí. Lógico que ex-esposa tem que estar no lugar de ex-esposa. Ela não tem uma livre liberdade, tipo assim, querer fazer o que quiser. O que tiver relacionado ao filho, ela sempre vai ter liberdade. E quanto melhor tiver a relação dos dois, melhor para o filho e melhor para você. Vou ser muito sincera. Eu sempre penso assim, se ele quisesse estar com ela, seria muito mais fácil ele estar com ela do que estar com você. Porque é mais fácil. Lá, já tem um filho e tal, ficaria com ela. Mas ele escolheu estar com você. Então isso tem que ter uma importância, né? Então entenda assim, se ela tem um desequilíbrio, se ela às vezes instiga, confunde papéis, quem tem que colocar ela no lugar dela é o seu companheiro. Não é você. Definitivamente isso não é um estresse para você, isso é um estresse para ele. Boa. E agora vem aqui, ó. Como me blindar de comentários dos outros? Situações que acho que controlamos, pessoas de fora comentam algo que me fazem duvidar se agir corretamente. O famoso pitaqueiro, né? Que vem dar pitaco. Uma vez, uma pessoa ia vir pra minha cidade, pra cidade onde eu tava. Minha cidade é ótima, né? A pura da arrogância. Ia vir pra cidade onde eu tava. Eu não queria que ela fosse. Mas eu disse, a cidade não é minha. Então, se ela quiser vir, ela vai vir. O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, as pessoas vão dar pitaco. Não dá pra gente controlar o que os outros vão falar, nunca vai dar. Se a pessoa é inconveniente, ela quiser ficar dando pitaco, falando da sua vida, falar pra você na sua cara coisas assim, que você fala, what? Você tá doida, criatura? Ela vai fazer isso, porque você não controla ela. Então, em vez de você ficar preocupado em como controlar os outros, se preocupe em como respondê-los. Porque se você já sabe que a pessoa vai agir de uma determinada maneira, você já tem aí umas zilhões de opções. Então, comece a pensar qual é a melhor opção, qual é a melhor resposta que eu posso dar para essa pessoa, nessa circunstância. Então, eu acho que ela está muito preocupada com os outros, em controlar os outros, controlar as coisas. Não se preocupe. Eu diria isso. Ela tem que, na verdade, não é controlar o outro, é definir como que aquilo vai influenciar ela ou não. Afetá-la, exatamente. Quiser, porque afetar vai, sabe? Não tem como, a gente não mora numa bolha. As pessoas, a gente afeta as pessoas nos afetam o tempo todo. Então, como é que eu vou responder a isso? Eu, por exemplo, tem pessoas, claro, na minha família, por exemplo, que eu sei que são, às vezes, inconvenientes. E eu sei o tipo de situação que provavelmente eu vou passar numa certa ocasião, por exemplo. Eu já estou pré-entendendo o que eu posso responder. Renata, mas então você está antecipando sofrimento? Não, eu estou antecipando solução. Porque eu já conheço como é que a pessoa funciona. Então, eu já estou pensando em como eu posso agir e reagir da melhor maneira possível. Isso é o que eu melhor posso fazer. Agora, impedir o outro de fazer, nunca vou. Aqui vem uma bem cabeluda. Traiu meu marido faz muito tempo. Ele diz que me perdoou e nós continuamos juntos. Mas eu não consigo me perdoar pelo meu erro. Isso sempre me atormenta. O que eu faço? Às vezes a gente erra. E a gente fica esperando uma punição. Quando não vem essa punição de fora, a gente tem a autopunição, a gente começa a se punir. Talvez algum pedaço dela esperasse uma punição dele, e ele não fez. E aí, o que ela faz com isso que talvez ela fosse inesperado? Tá perdida, né? Então, eu quero te dizer que você não é tão ruim assim porque você cometeu um erro. Aconteceu. Agora você vai
é aprender com isso e seguir adiante. Se você for trazer esse fantasma à tona, você for a principal pessoa a ficar trazendo isso, você está não apenas se ferindo, mas ferindo também seu companheiro. O que mais você espera dessa situação toda que aconteceu? O que mais você espera que aconteça? Não foi sofrimento já suficiente? Você ainda quer perdurar esse sofrimento pelas suas próprias mãos por mais quanto tempo? Então, eu acho que o que você tem que pensar é isso. Para que eu estou fazendo isso comigo? Já não foi suficiente? Se foi, agora segue a vida. Se não foi, eu te aconselho fortemente procurar um psicólogo. Porque assim, não é normal. Eu ficar me fragelando, né? E tipo assim, não é normal. Vamos lá, que vem outro bem grande. É possível restaurar a confiança? É possível. Eu vou ser muito sincera. Eu, Renata, acho muito difícil você voltar a confiar em uma pessoa. Eu acho difícil. Assim, falando por mim, pelo meu jeito, sabe? Porque quando eu emburro, menina, Pega abuso. Ah, meu Deus! Vai me tirar daquele lugar. Às vezes, teve uma vez eu li até no Instagram que tava assim, né? Signo de Virgem, quanto tempo demora para perdoar? 50 anos. Apenas. É mais ou menos por aí. Porque assim, eu acho que é difícil você voltar a confiar em alguém que te feriu. Mas eu acho também que é possível que isso aconteça, porque eu já vi isso acontecer. Já vi pessoas que realmente olharam para aquilo e entenderam, olha, isso aconteceu, me machucou, mas existe algo maior que eu prefiro focar nisso que algo maior. Então você tem que separar, né? O que é essencial para você? É estar com ele, e assim, eu tô entendendo que é estar com ele, porque ele fez uma proposta de mudança, que você não tá aí boba, tipo assim, ele fez alguma coisa contra mim, agora eu tô lá toda inocente acreditando de novo. Tipo assim, ele fez uma proposta de mudança? Se ele fez, se você confia que pode dar certo, você dê mais um crédito. Tudo bem, sabe? Mas aí, dê de verdade. Eu acho que se isso é o mais importante pra você, dê esse crédito. Mas só que assim, não fica pra sempre. Do tipo, aí teve outra coisa que me feriu, eu vou ficar esperando ser ferida quantas vezes, tá? Eu acho que isso também tem que ter um limite. Mas vai com tudo, coração aberto. Mas não seja boba. Foi uma boa. É porque eu tô sendo sincera. Precisa, né? Foi uma boa orientação. Sacode, assim. Vai, mas também não seja boba. E agora a última, que vem bem capciosa. Brigas com desrespeito significa que eu tenho um relacionamento abusivo e devo encerrar esse casamento? Não necessariamente. E aí quando eu falo isso, talvez as pessoas não entendam. E às vezes acham que eu defendo o relacionamento abusivo, o que não é verdade. Eu definitivamente não defendo relacionamento abusivo. Acho o fim, né, relacionamentos assim. Mas eu também compreendo que as pessoas às vezes têm impulsos. E às vezes esses impulsos significam eu me descontrolar, eu fazer uma coisa que eu me arrependo e não gostaria de ter feito. Qual que eu acho que a principal diferença de um relacionamento realmente abusivo de um relacionamento que teve uma situação abusiva? Que são coisas diferentes, tá? O que teve uma situação abusiva foi uma circunstância. Aquilo aconteceu naquele momento, tá? Não é uma coisa frequente. Um relacionamento abusivo, ele é frequente. Todos os dias tem um abuso. Moral, psicológico, físico. Uma situação abusiva, ela aconteceu. E isso pode ser revisto. Agora, um relacionamento que sempre acontece abusos é um relacionamento abusivo. E isso talvez não dê pra encarar. E eu, sinceramente, eu já falei isso, foi até no último Bastidores, né? Eu falei que... O Renata responde, que agora mudamos, né? Enfim, estamos com um problema de identidade. Eu falei sobre isso, que assim, a gente tem que compreender que para tudo tem um limite. E um relacionamento abusivo, você não pode fortalecer para estar na relação, mas fortalecer para sair dessa relação, tá? Eu acho que isso é diferente, assim. Eu sei que as pessoas estão um pouco em dúvida, sabe, Jéssica? Porque às vezes elas percebem situações abusivas e elas entendem que uma situação abusiva representa um relacionamento abusivo. Entenda que um relacionamento abusivo vai ter várias situações abusivas. E um relacionamento que não é abusivo pode ter alguma situação abusiva.
essa é a diferença. Acho que a quantidade vai ser muito, muito significativa. É um assunto que ele tem ganhado muito destaque ultimamente, porque as pessoas estão se conscientizando mais de que talvez estejam num relacionamento abusivo, mas ao mesmo tempo tem o outro lado de pessoas que acham que por uma situação pontual está num relacionamento abusivo sem estar, e ela fica na dúvida, será que eu tô e não tô percebendo, ou não, eu não tô e tô menosprezando o fato de eu estar, né? Você falou uma coisa interessante. A percepção das pessoas às vezes ainda está muito rudimentar ainda. Elas não estão sabendo entender o que é uma relação mesmo abusiva. Uma relação abusiva, ela envolve um grande grau de manipulação também. Então é assim, primeiro a pessoa super te elogia, ela acha você maravilhosa, dali a pouco ela começa a questionar as coisas que você faz, sutilmente. Então ela começa, mas precisa ir com essa roupa? Não é aquela amiga? Será que ela é assim? Ela começa a colocar muitas dúvidas na sua cabeça e que vai gerando uma certa insegurança. Dali a pouco, ela começa a te mostrar o quanto você é inadequada. Porque o relacionamento abusivo, ele coloca o outro como uma pessoa inadequada, uma pessoa que faz sempre coisas erradas. Então, isso é uma característica do relacionamento abusivo também. E tem muito aquele tapa e beijo. Tipo assim, eu fiz isso, mas não é porque eu quis fazer, você me obrigou a fazer. A culpa também é uma coisa muito importante. Ele tá sempre te puxando para aquele ralo. Ele fala de um ponto que você começa a achar. Oi, tá passando? Obrigada, guys. Vamos esperar um momento de reflexão. Vamos pro Gás fazer o marketing dele. R$50. Corações, hoje os nossos bastidores foi com vários temas interessantes que vocês trouxeram pra gente. E eu quero que vocês continuem ajudando a gente, ajudando a Jéssica, né, Jéssica? Sim, ajuda muito. Fazendo assim as perguntas de vocês. Então faz a pergunta aqui embaixo. Se você tiver alguma situação na sua vida, faz uma pergunta pontual pra gente poder responder aqui, tá bom? E obrigada por estar aqui. E o que mais? Obrigada, então aí manda aí sua pergunta que no próximo Bastidores, quem sabe a gente não responde a sua. Tem que contar. As próximas 2 semanas não vai ter, né, Bastidores? Vamos passar um tempo aí sem Bastidores por motivo. Ou Renata Responde, ainda estamos tá definindo o nome. Se você tiver opinar também a respeito do nome. É mesmo, né? Bastidores ou Renata Responde, a gente opina aí, porque tá difícil decidir. Olha, as próximas 2 semanas não vai ter Bastidores, porque eu vou estar viajando. Mas depois a gente volta. Quando voltar, volta com tudo. Vocês estão gostando de Bastidores? Conta aqui também. Nossa, falei pra eles falarem a vida deles, né? Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau. Desliga lá, please. Toda vez eu pergunto